Olá, 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 estamos de volta. Estamos de volta na nossa Semana da Produtividade. Live 2 da Semana da Produtividade. Vamos lá, hoje temos pelo menos um assunto, uma dica importante aí para que vocês que estão estudando gestão do tempo, vocês que estão acompanhando essa caminhada de produtividade pessoal, pesquisando dicas, técnicas. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um assunto que é bem pertinente, bem importante nesse contexto. Antes disso, quero dizer a todos aí que criei uma programação especial para esta semana, é a Semana da Produtividade, onde estarei compartilhando aqui no Instagram várias dicas, várias técnicas que eu utilizo aqui no meu dia a dia e que eu tive a oportunidade de verificar isso pessoalmente na prática. Tem em torno de 10 anos que eu sou um utilizador, aí sou um apaixonado por esse tema que é gestão do tempo e produtividade pessoal, e ao longo desse tempo, ao longo dessa caminhada toda, eu tive a oportunidade então de poder testar, verificar de todas essas técnicas que existem no mercado, ver o que funciona para mim, o que não funciona. Nesse contexto eu também pude adaptar algumas coisas para entender qual seria o resultado disso. E hoje eu tenho um sistema de produtividade que eu considero fantástico. Ele me traz, né, ao longo do tempo, meus resultados sempre foram muito bons. E esse sistema, que hoje está redondo, lapidado, está funcionando, fechadinho, ele me traz muita produtividade. Teve um impacto significativo na minha vida, na minha carreira profissional, em tudo que está ao meu redor. Pude acelerar meu processo de aprendizagem, acelerar minha caminhada, meu crescimento profissional a partir de um sistema de produtividade. Claro que tem toda a parte técnica que a gente vai se especializando, mas a gente precisa colocar isso dentro de um contexto de gestão do tempo para poder ser especialista em algum tema. E dentro da Semana da Produtividade, iniciei ontem uma live específica, né, falando sobre a regra dos 2 minutos. Aí uma importante, uma poderosa regra que fala que você... Bom, não vou falar aqui, quem quiser assiste lá na minha outra live que eu fiz, tá lá o vídeo gravado da minha timeline, então assiste lá, uma regra muito simples, mas ela é poderosíssima, tá bem? Então assiste lá, você vai ficar por dentro do que é a regra dos 2 minutos e como ela é importante dentro deste contexto da produtividade. Certo? Me pediram para dar um exemplo, né, de como que a regra dos 2 minutos pode influenciar no nosso dia a dia. Bom, e eu trago um exemplo de um próprio livro, né, é um livro do GTD, que é uma das técnicas que eu também sou adepto, né, e lá fala que tem um trecho desse livro que diz que um vice-presidente de uma empresa de software, ele tinha o costume de não responder os e-mails, simplesmente ele não olhava os e-mails diariamente, por conta de que ele tinha três grandes pilares de atendimento todos os dias. Então ele deixava acumular os e-mails durante a semana para responder isso ao final de semana. O resultado disso, ele perdia bastante tempo do seu sábado, do seu domingo, envolvido respondendo e-mails, né? E ele tinha abaixo dele uma grande equipe, centenas de colaboradores. E muitos desses e-mails eram questões que que esse vice-presidente precisava responder, deliberar, analisar, criticar, enfim. Então acabava que toda essa carga de trabalho ele levava para casa e impactava na sua família no final de semana. Depois que ele adotou essa regra aí dos 2 minutos, essa poderosa regra dos 2 minutos, ele conseguiu deixar sua caixa de e-mails em dia, né? E nos conta também esse livro que, em média, a gente tem uma produtividade de pelo menos 30%, né? Você consegue
processar pelo menos 30% dos seus e-mails, pelo menos isso, tá? Porque vários deles, isso é comprovado, né? Vários destes e-mails, dessa chuva de e-mails que a gente recebe, são coisas que você pode demandar, pode deliberar, pode executar em até 2 minutos. Então, é por isso que essa regra é tão importante. Então, vou fazer o convite aqui para quem quiser saber um pouquinho mais. Ontem eu expliquei sobre essa regra dos 2 minutos e assiste lá que vocês vão, quem não conhece ainda, né, vai entender o que significa. Bom, e para hoje, né, o nosso tema de hoje é ladrões de tempo. Ladrões de tempo, né? Por que ladrões de tempo também é algo que a gente precisa se preocupar dentro deste contexto de gestão do tempo e produtividade. Aliás, né? E aí antes mesmo de entrar na questão de ladrões do tempo, por que gestão do tempo e produtividade é tão importante, né, para todos nós? E aí não importa o nicho que você trabalha, não importa, é um assunto, é uma disciplina que ela é completamente transversal. Serve para todos os seres humanos aí, não importa onde trabalha e se trabalha, certo? Então, e aí trazendo aqui um caso pessoal, né, esse conteúdo, essa disciplina de gestão do tempo eu tive pelo menos 2 divisores de águas, né, na minha carreira profissional e certamente ser um especialista nesse tema me trouxe muito resultado que dificilmente eu teria alcançado se não fosse uma pessoa adepta a isso, né, adepta aos conceitos da gestão do tempo. Pude acelerar muito a minha carreira em relação aos demais colegas, né? Então, e tinha uma época que eu pensava assim, poxa, quando eu estava construindo a minha caminhada profissional, eu ficava pensando, por que existem pessoas que parecem que têm 36 horas do mesmo dia, ao passo que tem outras que parecem que tem 12, 8, 5 horas, né? É muito diferente a produção, a entrega, o comprometimento, a velocidade, a capacidade de realização de algumas pessoas em relação a outras. E por que isso acontece, sendo que todas elas têm as mesmas 24 horas? A gestão do tempo explica isso, né? As pessoas que têm que têm um sistema de produtividade, elas encontram, a partir de técnicas já validadas aí, encontram uma capacidade de realização muito grande por questões muito simples e que estão aqui ao nosso redor. Basta a gente saber entender isso e fazer disto, né, quase que uma filosofia de vida. Então eu encontrei nesse caminho aí de gestão do tempo e produtividade um tema importante que realmente teve, né, um impacto muito significativo na minha carreira e eu pude acelerar muito as minhas conquistas profissionais. O meu reconhecimento financeiro também se deu muito a partir disso. Então é algo que, como eu citei anteriormente, é um tema que eu adoro e eu criei especialmente essa semana da produtividade para poder compartilhar isso com mais pessoas. Bom, vamos lá ao tema de hoje então, né? Ladrões de tempo. Por que isso é importante nós conhecermos esse conceito para que a gente consiga ser uma pessoa produtiva, para que a gente consiga ter uma melhor gestão do tempo? Porque nós estamos sujeitos a interrupções constantes. Nossa vida é feita de interrupções. Os nossos smartphones, nossos tablets, computadores, cada vez mais estão com notificações, com mensagens, com algo que vai buscar atrair a tua atenção a todo momento. Assim como as notícias, né, em sites, em blogs, em redes sociais, tudo hoje é feito para capturar a tua atenção. Então, por esse motivo, a gente entender que ladrões de tempo é um item importante que a gente precisa saber identificar cada um deles no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente está tão submerso nas nossas atividades profissionais, na nossa correria,
do dia a dia e a gente não se dá conta que nós estamos sendo levados, tomados por esses ladrões de tempo. E identificar isso, identificar cada um deles é muito importante dentro desse contexto da produtividade, certo? Então vamos a alguns exemplos aqui de ladrões do tempo, né? Hoje até não tanto mais, mas tinha uma época que o telefone era muito usado, então assim, ligações telefônicas muitas vezes eram consideradas como ladrões de tempo. E aí vem tudo a partir disso, mensagens, notificações, seja de celular, de aplicativo de e-mail, de redes sociais, de comunicadores de mensagens instantâneas. Colegas de trabalho muitas vezes também são bons ladrões de tempo. Então são questões que a gente precisa ficar muito atento. Outra questão, né, a gente muitas vezes a gente quer se tornar uma pessoa multitarefa de forma muito excessiva. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu estou trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho na minha área, vou dar um exemplo assim, digital, na minha área de trabalho, no meu computador, eu estou com 10, 15, 20 janelas, né? 20 abas do meu navegador aberto, cada um com um assunto, e chega um momento que eu me perco no que eu comecei no início do dia e eu vou parar lá no final do dia com um assunto completamente diferente e eu não realizei nada daquilo que eu me propunha a realizar nesse caminho. Então, essa questão de nós tentarmos ser multitarefa também é um ladrão de tempo e a gente precisa ficar muito ciente quanto a isso. Mais um item dentro desse guarda-chuva de ladrões de tempo. Reuniões desnecessárias, né? Reuniões necessárias. Acabei de passar por 2 dessa semana aqui, mas infelizmente eu não era o gestor da reunião, então eu precisei somente ter paciência e atravessar por ela, né? Eu vou dar um exemplo real, né? Participei de uma reunião que ao final da reunião foi decidido que precisava fazer outra reunião para tratar do assunto que era para ser tratado na reunião. Então esse é o exemplo claro e perfeito de reuniões desnecessárias. A gente precisa, né, se nós formos os demandantes da reunião, a gente primeiro precisa parar e analisar se realmente é necessária uma reunião. Muitas vezes nós temos já no ambiente profissional, né, um bom cacuete, digamos assim, de para qualquer assunto a gente já chama um, já chama outro e já coloca numa mesa e já faz uma reunião. Muitas vezes funciona, mas a gente precisa analisar se realmente aquilo vai trazer um resultado esperado, porque talvez você devesse estar trabalhando em outra coisa prioritária, em outra tarefa que é prioritária, do que estar numa mesa sentado com outras pessoas apenas para iniciar uma conversa sobre algum assunto, tá? Então, reuniões desnecessárias são sim ladrões de tempo, bem como reuniões mal planejadas. Também participei de uma esta semana que eu não tive como fugir, que você precisa entender qual é a pauta da reunião, qual é o objetivo da reunião, o que é esperado ao final da reunião. Então, primeiro, eu como um líder da reunião, eu como um gestor da reunião, eu preciso ter isso em mente, eu preciso planejar essa reunião. E os demais, né, participantes também precisam estar atentos aí, o que vai ser feito, o que vai ser tratado, o que se espera da reunião. E melhor ainda se a gente puder já na abertura, e é uma prática que eu gosto de fazer, de deixar muito claro qual é a pauta que vamos tratar e qual é o final esperado para reuniões desnecessárias. Vamos lá, ladrões de tempo, redes sociais. Diga aí, como é que você tá? Como é que você reage diariamente? Redes sociais, blogs, sites de notícia, né? Você é uma pessoa que fica de fato consumindo isso te atrai muito. Você é aquela pessoa que clica numa notícia que chamou a atenção e aí já apareceu outra, já apareceu outra, já apareceu outra, quando você vê já leu 5, 10 notícias e às vezes pode acontecer de coisas que você de coisas que fogem completamente do assunto inicial que você quis olhar, enfim, né, os sites todos hoje estão muito preparados para isso, né, para fisgar a tua atenção. Então tenha cuidado com isso, né? Então tenha em mente destes ladrões de tempo que eu estou citando aqui, né, já é para vocês possam fazer um exercício de entendimento, né? O que é hoje aí vou fazer uma provocação aqui para você. No teu ambiente, onde você atua, trabalha, seja em casa, seja num lugar específico dentro de uma organização,
o que você considera como ladrão de tempo? Já tentou mapear isso? Já tentou escrever isso? Ou mentalmente, já tentou definir? Olha, né, faz aí um exercício. De manhã, quando eu chego, eu realizo tal tarefa. Muitas vezes acontece né, alguma interrupção do tipo tal. Então, se você puder mapear isso, é um bom caminho para você começar a identificar, tá bem? Então, a navegação aí por sites, blogs, redes sociais é sim um ladrão de tempo considerável. Né? Existe um estudo bem significativo aí que nós gastamos, de forma geral, né, gastamos muito tempo consumindo mídias sociais e é um tempo que a gente poderia certamente estar produzindo bem mais em relação a isso. Mais um ladrão de tempo, falta de habilidade com gestão do tempo. Ou seja, o fato de eu não conhecer técnicas, métodos de gestão do tempo faz com que eu tenha meu tempo perdido, né? O meu tempo esvaído aí, porque realmente eu vou deixando escapar, né? Como se a gente ficasse com areia na mão e tentar segurar toda essa areia, a gente não consegue porque ela foge no meio dos dedos. É um pouco parecido com isso. Tem um outro ladrão de tempo que, quando eu comecei nessa caminhada, me doeu muito de ter que abandonar isso, que é a questão de filmes, séries, Netflix, né? E hoje a gente tem vários outros canais, a HBO, Disney, e a lista é longa. Né? Eu lembro que quando eu estava num momento profissional que eu precisava muito focar nesse desenvolvimento, estava buscando muito uma certificação reconhecidíssima de mercado, eu precisei abandonar várias práticas que eu tinha, que para mim eram confortáveis, né? Como por exemplo ver um bom filme, ver uma boa série, né? Com a família ou mesmo sozinho, né? Fazer uma maratona aí de final de semana assistindo vários episódios. Eu tive que abrir mão disso em detrimento de poder acelerar aqui minha conquista profissional. Então sim, filmes, séries, né? Essa questão aí, HBO, Netflix, Disney, é um ladrão de bastante tempo que você precisa analisar na tua rotina. Né? Então é importante a gente ter isso em mente, de que ladrões do tempo atrapalham muito a nossa rotina e que quanto mais a gente desprende a atenção disso, maior o tempo esvazia em nossas mãos. Bom, falei ontem ainda, né, sobre a questão da regra dos 2 minutos e aí vou aproveitar o tema de ontem para fazer uma segunda provocação aqui. Você tem projetizado as suas ações na tua vida? Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Ontem eu falei que existe um estudo do LinkedIn que diz que até alguns colegas comentaram comigo hoje sobre isso, né? Existe um estudo do LinkedIn que diz que grande parte dos adultos aí, economicamente ativos, né, eles têm por ano cerca de 80 a 120 projetos. É um número realmente assustador, 80 a 120 projetos. Então, imagina, né, vamos falar assim, projeto. O que é um projeto? É um esforço temporário, né, ou seja, tem início, meio e fim, onde você vai buscar um resultado, um serviço, um produto, um resultado único, né, e que você aí tem um conjunto de tarefas, um conjunto de atividades para que isso aconteça. Então, se eu tenho 80 a 120 projetos ano, multiplica isso pela quantidade de atividades que eu tenho dentro de cada projeto. E aí é um universo de tarefas sem fim, certo? E agora, pegando esse universo de tarefas sem fim e adicionando dentro da nossa rotina atribulada, isso vira um ambiente quase que descontrolado se a gente não tomar um certo cuidado. E aí tem outro estudo, né, que traz um número bastante próximo, que é do David Allen, que fala que adultos nessa mesma faixa etária têm de 30 a 100 projetos. Então, independente dos estudos aí, isso é uma questão que nos chama a atenção, uma questão que requer uma preocupação aqui para cada um de nós, porque existe esse conceito de projeto. Né? Eu vou chegar em algum lugar, eu faço um esforço
para buscar um resultado, portanto eu preciso ter tarefas, né, intermediárias aí que vão me levar ao resultado. E como é que eu gestiono essas tarefas? De que forma que eu gerencio isso dentro desse contexto da produtividade, né? Então é importante que nós tenhamos um sistema de produtividade para que a gente tenha aí um melhor caminho, um melhor direcionamento, não é verdade? Imagina que, vamos usar um exemplo meu também, semana passada eu fiz um mapeamento aqui, eu estava com 18 projetos ativos, né? Naquele recorte daquela semana, todas as tarefas que eu tinha para liderar aquela semana, elas vinham, né? Elas eram oriundas de 18 projetos ativos. Então imaginem um volume de tarefas que estavam aí no meu radar. E como é que eu resolvo isso? Exatamente pelo princípio aqui do que eu tenho trazido para vocês nessas lives, que é da Semana da Produtividade. Uma boa gestão do tempo, né? uma boa identificação desses temas que eu trouxe aqui, como padrões de tempo, regra dos 2 minutos, né? Claro que existe um sistema muito maior, existe um método um pouco mais completo, um método completo, né? que eu tenho aqui, que eu faço, que eu lido com isso, eu executo dia a dia e que me dá muito resultado. Eu estava trocando ideia, né, com um colega que também é um outro muito apaixonado por esse tema, e eu comentei com ele esses dias que eu fiz uma simples alteração no meu sistema de produtividade, e eu uso um aplicativo que me ajuda por exemplo, a priorizar as tarefas, enfim, está tudo dentro desse aplicativo, né? Eu posso acessar pelo celular, pelo browser e de qualquer dispositivo. Então eu fiz um teste para comparar a minha forma de priorização. Eu tinha uma forma de priorização anterior, que seguia um método que eu uso, e eu resolvi experimentar uma outra forma, para ver como que isso ia impactar. O resultado foi, pasmem, na primeira semana eu dobrei a minha produtividade, ou seja, eu exatamente dobrei o número de tarefas e entregas que eu concluí na semana anterior, e na segunda semana eu dobrei novamente, então foi a dobra da dobra. Foi impressionante como um simples detalhe na hora de priorizar, e aí não foi a priorização de tarefas, foi a priorização de projetos, né? Tem um detalhe importante aí dentro desse sistema de produtividade maior que eu utilizo, faço, inclusive lancei recentemente, né, um workshop para ajudar as pessoas de forma geral, exatamente para mostrar como que eu faço, como que eu trabalho, qual é o meu dia a dia, qual é o ABC, qual é o passo a passo para falar sobre isso, certo? Quero agradecer vocês todos pela audiência aí, fazendo um convite novamente, né, para a Semana da Produtividade. Vou estar aqui diariamente com vocês até sexta-feira, com essas lives mais curtas, 10, 15, 20 minutos, dependendo do tema. Cada dia a gente vai trazer, eu vou trazer um tema aí diferente, uma dica diferente, né, dentro dessa questão da gestão do tempo e da produtividade pessoal, esperando compartilhar isso com vocês, né? Como eu falei, eu adoro esse tema, sou apaixonado por esse tema, eu quero muito poder compartilhar isso com todos vocês, porque são coisas muito simples e que podem realmente trazer um impacto muito significativo na vida de todos vocês, tá bem? Quero deixar um abraço para todo mundo que entrou aí, olha só, a Débora Brum, grande amiga, né? A Débora é fonoaudióloga empresarial, tem um trabalho excelente. Olha aí, meu primo Fernando Camargo entrou também com a gente, a Luciana Santos, o Rafael também entrou, Faria, a Roberta, o Felipe, a Débora. Poxa, obrigado, gente, obrigado, né? Espero que vocês e por favor comentem aí aqui ou lá na timeline aquelas questões que vocês têm dúvida, aquelas questões que vocês querem compartilhar comigo, né? Olha, eu uso tal técnica e funciona muito bem. Então comentem aí para que a gente possa fazer essa troca de conhecimento. Isso vai ser bastante importante para a gente fomentar essa nossa comunidade aqui, né, de pessoas interessadíssimas por isso, e tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós, tá bom? E mais aqui, eu vou deixar mais uma pitadinha de curiosidade sobre esse sistema de produtividade.
tem algo que aflige muito, né, a maioria das pessoas, que é, sabe aquela chuva de pensamentos que vem em horas que a gente não está pensando? Na hora do banho, no meio do sono na madrugada, na hora que a gente está indo para algum lugar, que vem aquele flash assim, puxa, lembrei de tal coisa, puxa, esqueci de tal ação, puxa, tem que fazer aquele projeto, puxa, tem a reunião da escola do meu filho. Né? Então, nós somos alvejados, além das informações externas que a gente recebe diariamente, né? Hoje a gente tem, em 72 horas, a gente tem inputs, né? A gente tem entrada de informação que talvez nossos pais tivessem aí em um mês ou até um ano, né? Então a nossa carga de informação é muito mais acelerada hoje em dia. Então, além das informações externas que a gente recebe, nós somos alvejados internamente pelo nosso próprio cérebro, né? Nosso cérebro, ele fica nos alertando, fica dando gatilhos sobre coisas que a gente deveria ter colocado dentro de um sistema de produtividade e a gente não o fez. Então a gente tem um aliado, que é o nosso cérebro. Por um lado, isso é bacana, por outro, é ruim, porque o nosso cérebro não foi feito para guardar coisas e ser, né, ser o teu serviço de lembretes. Nosso cérebro foi feito para pensar, para ser criativo, para ser dinâmico, né, para nos dar várias outras habilidades. Mas não foi feito para guardar informações a tal ponto de gerenciar um volume gigante como a gente tem hoje em dia. E quando a gente coloca tudo isso, toda essa carga de informação externa para dentro de um sistema de produtividade, por experiência pessoal, e claro, eu só consumi isso a partir de um estudo aprofundado que me dizia que existia uma pesquisa extensa sobre isso, e aí, portanto, eu acreditei e realmente comprovei na prática que isso acontece. Quando eu coloco isso dentro do sistema de produtividade, toda essa carga, esse impacto externo, ele é diminuído, porque o nosso cérebro descansa, ele relaxa, ele entende que, opa, esse assunto aqui está bem gerenciado, está resolvido, então eu não preciso avisar o meu dono. É mais ou menos assim que funciona, tá? E você começa a gastar muito menos energia cerebral de ficar te lembrando, te alertando de coisas que você não está registrando, não está lembrando, e isso te dá muito mais espaço para que você crie coisas novas, né? Para que você seja mais criativo, para que você tenha inclusive uma saúde mental melhor, né? Tem muita gente com estafa mental exatamente por conta do volume de atribuições de informações que recebe diariamente. Então, esse é um ponto bastante importante e é real, funciona. Quanto mais a gente tem um ambiente seguro de gestão de tarefas, de gestão do tempo, isso vai te dar uma produtividade gigante e, junto com isso, vem a clareza mental, vem a diminuição da carga de trabalho cerebral para ficar te alertando sobre coisas que você deveria registrar e processar em outro local, fora do que na sua cabeça, tá? Então, fica o convite para essa semana, a série de lives da Semana da Produtividade, cada dia com um assunto diferente. Já separei todos os assuntos aqui até o final de semana. Se vocês quiserem saber sobre algum assunto específico, alguma outra técnica que vocês já fazem ou têm curiosidade de fazer, vou adorar falar sobre ela, se eu já experimentei, claro, né? E então fica o convite aí, vou adorar ler os comentários para vocês e até já. Valeu, gente. Obrigadão.